Vamos começar? É um prazer vê-los. Percebo que estamos, em grande parte, em família. A ideia desse encontro é lançar o meu novo livro, né, na sua versão virtual, né? Isso é parte do esforço de não só dialogar com os alunos e manter a prática, mas também alcançar novas pessoas durante a pandemia, né? Muitas pessoas fizeram isso, nós também. Esse livro, ele é o resultado de um curso que eu dei já há algum tempo, que apresenta o método, né, e de uma certa forma evidencia as bases da proposta que nos conduz, né? O papel do corpo, o espírito, o meio enquanto terapia. Vou falar um pouquinho disso, né? Mas antes eu sinto que preciso evidenciar, né, que esse livro é esforço de muitas pessoas, né? Muitos alunos assumiram o trabalho de transcrever esses cursos, né? Depois o Marcelo, a Ed, a Bia também fizeram um trabalho para ele ser acabado, então eu gostaria de agradecer a eles por todo esse trabalho, tá? Ele é um resumo, né, do curso, né? A nossa ideia e assim foi o concurso, ele está disponibilizado gratuitamente, né, como uma forma de difundir a nossa proposta, né, comunicar o que a gente faz. E também esse livro, ele está disponibilizado de forma gratuita, tá? Então eu vou falar um pouquinho, né, sobre dar uma revisitada, né, no que o que esse curso abordou, e também vou me disponibilizar para dialogar, porque muitas pessoas participaram desse curso, e eu sinto que seria, depois de um tempo, até um bom momento a gente estabelecer um meio de campo de diálogo, né? A gente começar a dialogar sobre o que foi abordado ali. Então, eu vou abrir em breve para a gente conversar, né, sobre o que o livro e o que o curso abordou. Bom, vou começar falando um pouquinho de mim, tá? Que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu faço raramente, mas às vezes é necessário, já que, sim, eu tenho o papel de propositor, né? E, em parte, o método, em grande parte, o método foi parte de uma experiência minha, né? E diz respeito ao que, de uma certa forma, constitui o centro da nossa questão, né? Eu, enquanto criança, eu tinha uma angústia muito grande, uma experiência constante de morte, né? Experiência de que ia morrer constantemente. Sim, eu desejava morrer, de uma certa forma. Pertencer e participar do mundo e ter um corpo, para mim, foi uma experiência horrível durante a maior parte da minha infância, né? Então, de uma certa forma, isso me obrigou. Eu tinha uma sensibilidade muito aflorada, percebia, via as coisas. Quando a pessoa chegava perto, eu sentia uma série de coisas. Enfim, não vou chegar ao nível de detalhamento, né? Mas era uma criança muito sensível, e, de uma certa forma, eu percebo que eu tive a sorte, né, apesar de, em parte, ter tido que lidar com isso, de não ter isso problematizado, né? Ou seja, ser visto enquanto uma criança disfuncional, né? Eu tive a sorte de encontrar pessoas que percebiam ali uma característica, né, que merecia uma atenção e um contexto de experiências para ser desenvolvido, né? E assim foi, né? Eu sinto que a minha própria intensidade e o sofrimento que ela causava, né, me convocou para olhar para ela, né? Eu sinto que eu fui meio que obrigado pela minha sensibilidade a fazer isso, né? Então, muito do que propõe o Aletheia é fruto do que seria o meu esforço de me conciliar com o que eu sentia, tá? Parte dessa minha experiência, né, e depois, obviamente, vai para um campo de estudo, investigação que eu trabalhei na arte, na, na filosofia e na espiritualidade, principalmente. Então, essa é a base da minha experiência, né? Na medida em que a gente tem uma intensidade, né, não conciliada, a gente chama isso de estado de sofrimento, né? E todo mundo aqui, né, acredito que sabe como é sofrer, né? O que é sofrer, né? O sofrimento, ele, de uma certa forma, ele é uma marca da condição humana, né? Ou seja, não um sofrimento específico, mas por sermos humanos, nós sofremos, né? E é interessante porque o sofrimento, ele se agrava exatamente na relação, no contraste com tudo que é virtuoso, valoroso e nobre em nós, né? Um grande amor tem a sombra de um grande sofrimento, né? E assim vai, né? Então, é indissociável, né, o que seria o aspecto virtuoso do sombrio, o positivo, do negativo, né?
E isso, na verdade, é uma coisa muito central da proposta do método Aletheia, exatamente porque tem o corpo, né, a recuperação do corpo enquanto centro de sua proposta, né. Eu parto, né, dessa denúncia, né, de que nós, a cultura de consciência ocidental, nos levou a perder o nosso corpo. Nós nos encontramos distanciados dele, né, e muito disso por uma escolha que, na verdade, nos dilacera, né, que é a escolha pela felicidade em detrimento da experiência que a tristeza convoca, do prazer em detrimento da experiência que a dor convoca. Ou seja, é uma espécie de cisão que nos leva a um lado e abandono de um outro, né? E isso é uma característica muito grande da nossa cultura de consciência. A gente produziu uma individualidade muito marcada por esse distanciamento de uma espécie de integridade que o corpo tem, né? Eu atualmente, eu posso falar com toda honestidade, né? Eu queria não ter um corpo. Hoje em dia eu simplesmente amo e admiro, sou um grande admirador do corpo humano, né? E eu verdadeiramente o vejo enquanto o próprio caminho do espírito. Ele é o caminho do espírito. Não existe distância, né, do espírito. Existe o distanciamento que nós impomos e nos colocamos porque ele é muito demandante. É demandante de experiências, é demandante de se permitir, né, de fato, habitar os encontros, né? Ser aquele que se é quando implicado na presença, né? Isso, de fato, é a base da geração de consciência do método Aletheia, né? Então, eu sinto que o corpo ele retém uma integridade durante todo o nosso tempo de vida, né? Porque ele está disponível tanto a dor, a prazer, a tristeza, a felicidade, ou seja, todos os recursos, todos os componentes, tudo aquilo que constitui a nossa humanidade está ao alcance do corpo, né? E necessariamente, na medida que a gente vai se diferenciando, a gente vai se distanciando, elegendo alguns em detrimento de outros. Em parte, isso é um processo necessário, porque a gente se diferencia, né? Mas, em parte, é também fruto de uma não aceitação da nossa condição e situação humana. E isso nos coloca em luta, né? Com nós mesmos. E essa luta, eu pude perceber na minha experiência que ela é muito onerosa. Ela consome muito da nossa vitalidade, de fato, inibindo a percepção e inibindo investimentos afetivos de maior envergadura de proporção, o que, na minha visão, caracterizaria a consciência de espírito, o dimensionamento da consciência de espírito, porque espiritualidade é um trabalho do homem, né? Então, eu sinto que a gente precisa recuperar essa intimidade com o corpo, né? A gente aborda muito, né, até mesmo dentro da psicoterapia, a intimidade do eu, né? Mas eu e corpo são coisas diferentes. A gente fica muito envolvido nas questões e problemáticas do nosso eu, da nossa individualidade, e muitas vezes essa própria individualidade ela está bastante demarcada ou sustentada numa oposição ao corpo e espécie de relaxamento em sua situação humana. Então, o Aletheia tem como premissa de base a recuperação do corpo humano, né? No sentido de se disponibilizar. Isso é um exercício, não é uma crença, não é uma teoria, né? De se disponibilizar para aquilo que o encontro implica. De fato, perceber a vida acontecendo em suas múltiplas faces, características e qualidades, né? E se permitir essa experiência na confiança de que ela não só necessária, mas ela de fato te serve. Porque quando nós estamos implicados, seja positiva ou negativamente, nós estamos sendo organizados. Então, de fato, isso que nos implica já é uma primeira fase de uma organização, né? Que deve seguir no interesse do eu para com que se sente uma segunda fase de ponderação, de pesar, de cuidado, e aí todo o dimensionamento edificante que leva à produção da nossa individualidade. Essa distância que eu denuncio tanto é exatamente porque nós somos uma civilização de refugiados imagéticos. A gente é narcísico, né? Ou seja, a gente se distanciou do corpo e a gente fica meio que gerenciando um contexto narrativo, discursivo imagético, que em grande parte é pouco pertinente, por incrível que pareça, ao que experimentamos e, num sentido mais profundo, aquelas qualidades que mais intrinsecamente nos constituem. Então, nós nos evadimos na produção da nossa individualidade, né? É preciso fazer um caminho de volta. E, obviamente, vocês que são praticantes, a maior parte de vocês, sabe que isso não é fácil, né? A gente fugiu do corpo por um bom motivo. O corpo morre, né? Se você não quiser fazer muita firula, você vai, o corpo morre, né? E aí sim, nós não queremos morrer. A gente tem um problema muito sério.
com a morte, mas apesar de não querermos, vamos morrer. Todos vocês e eu necessariamente vamos morrer. Não há nada que eu possa fazer com relação a isso, né? Então, viver alienado, né, da finitude, de uma certa forma, que nos leva a nos distanciar do corpo. Só que isso gerou um grande problema, porque, de fato, a finitude, ela é um movimento no nosso corpo, é um movimento na nossa psique, é um movimento no nosso espírito, né? E necessariamente, por conta disso, precisa ser um movimento na nossa individualidade, né? Ele está sempre acontecendo. A grande questão é que eu opto por não participar conscientemente dele, né? E por conta disso, a minha expressão, as minhas escolhas tendem a não ter a sabedoria, né, desse componente tão vital da alma humana. Então, como terapeuta, eu percebo que muitas pessoas estão perdendo a capacidade de se renovar, né, porque exatamente grande parte da nossa renovação é fruto de uma influência da finitude, da ação da finitude em nós. Então, a finitude é um problema presente, né? Ela está acontecendo agora ela é uma necessidade para a minha renovação afetiva e para o meu dimensionamento de consciência. Então, está muito arraigado e normalizado em nós uma oposição à finitude, uma rejeição à dor, né? Uma espécie de dinâmica de escapismo, né, do nosso corpo e situação humana. Tá? Então, o corpo ele recoloca tudo isso em questão para a consciência na forma de um trabalho. Só que um outro ponto é que nós, a cultura ocidental, nós nos habituamos a duas coisas interessantes, né? Trabalhos que têm conclusão e prêmio, né? Esse trabalho não tem nem conclusão e nem produz prêmio. É um trabalho de vida, né? Enquanto você estiver respirando, e por conta disso, se valendo de um corpo, você precisa exercitá-lo. Consciência é um exercício, né? Então, não tem conclusão, não tem prêmio, né? E tirar isso essa noção, né, de uma pessoa é muito interessante, porque, no fundo, o prêmio acaba sendo na cultura de consciência ocidental porque você obedeceu ao paradigma do mundo, em muitos sentidos. E isso acaba sendo um desmérito para você, porque você se criou porcamente, você se conheceu muito porcamente. Então, quem é que pode premiar você pelo que você se tornou? Convenha. Não é uma expectativa que, pelo menos, eu acho interessante. Tá? Agora, a conclusão é outro ponto. O ser humano ele é fundamentalmente um ser aberto, né? O nosso corpo ele é aberto. A gente sabe disso porque é onde eu transito, eu sou implicado, e não sou implicado só pelo que eu quero, pelo que eu gosto. Essa experiência todos vocês podem atestar, porque eu garanto que experimento, né? E por conta disso eu estou numa intensa relação com o entorno, mas eu posso estar muito pouco presente ou interessado no que isso significa. Então, o que o Aletheia faz é, de volta, convocar essa consciência evadida para fazer um novo acordo, né, com o seu corpo, no sentido de pertencer e participar, né, e ser apresentado a essa humanidade na medida em que ela se apresenta. Porque eu, de fato, sou contra uma humanidade que é proposta ou buscada. Eu sinto que a gente precisa parar de fazer isso, porque, historicamente, principalmente na era metafísica, isso representou culminou em grandes atrocidades, em grandes violências. Então, quando a gente fala humano, esse é um conceito muito amplo, né, em vários pensamentos, né? Para o Aletheia, ele é de fato um exercício que não é definido ou previamente demarcado, porque ele é aquilo que você experimenta na medida em que você se encontra e se interessa em se disponibilizar a partir dessa possibilidade. Então, ele é, de uma certa forma, que humano. Esse que eu sou quando estou com vocês. E isso, de fato, não pressupõe um determinado eu e não pressupõe um determinado outro, que é o que a maior parte dos modelos que propõem homem e mundo vão fazer. A condução da nortear a individualidade para produzir um senso de indivíduo e nortear a relação desses indivíduos para produzir um homem e um mundo. O Aletheia não faz isso. Isso, de uma certa forma, deixa atordoada a parte nossa que ama os certos, ama as definições, ama as conclusões, ama os prêmios, né? Não tem um lugar a se chegar, não tem um lugar que ateste que você acabou, né? A gente deixa isso tudo no aberto. De fato, a abertura desse exercício de consciência para a presença é o que nós praticamos. Tá? A gente é muito vítima, né, do eu quero, né? E a gente tem a ilusão de a nossa capacidade de determinar, né, de que ela pode muito mais do que de fato ela consegue engendrar.
né? Então, o Aletheia ele vai, de uma certa forma, convocar a consciência a redimensionar um equilíbrio entre o que seria o senso de determinação e o senso de participação. A grande questão é que o nosso senso de participação é mais original e muito mais profundo do que o nosso senso de determinação, a capacidade de escolher, né? A gente nasce num contexto participativo, ou seja, nós, afetivo, a família, e ali a nossa escolha ela vai ser um problema já muito mais adiante. Então, a gente, de fato, nasce numa consciência participativa. Como terapeuta, eu pude perceber que os nossos condicionamentos mais fundamentais só podem ser acessados por um exercício de consciência participativa. Então, isso acaba colocando uma grande limitação para as terapias e eu sou muito crítico disso, não tenho problema nem em falar disso, que aguçam muito e incentivam o controle. Eu acho que nós nos tornamos viciados e doentes de um excesso de controle. Ele, de fato, é muito limitado o que ele pode fazer com nós. Ele se presta mais para organizar objetos no contexto do espaço do mundo, ele se presta muito pouco para você olhar para a sua intimidade. Tá? Então, o grande desafio, de fato, do desenvolvimento que seria um cuidado, e, novamente, a proposta do Aletheia não é amante de definições. então me fala como eu devo cuidar. Eu não faço a menor ideia de como você deve cuidar. Né? Se você perguntar para mim, eu provavelmente vou... Se eu tiver de bom humor, eu vou ser muito legal com você. Se eu tiver de mau humor, pode ser que eu dê uma esculachada em você. Então, isso depende do meu humor, porque eu sou humano e experimento as coisas dessa maneira. E não tenho problema nenhum em esconder isso. Né? Cabe a você dimensionar o seu cuidado na medida em que você experimenta o seu cotidiano. E ele deve estar constantemente sendo redimensionado, sendo atualizado para ser pertinente a quem você experimenta. Então, o Aletheia, volto a frisar, ele não propõe um modelo de conhecimento a ser aplicado. Ele não faz isso. Ele, de fato, convoca a pessoa para uma hiperresponsabilidade de se colocar frente à vida e dimensionar o seu exercício de consciência na produção de um cuidado que seja condizente e pertinente ao experimento. Então, o Aletheia convoca a pessoa ao trabalho. Né? O que a gente faz é, de fato, acordar essa inteligência sensível, que, aliás, é o título do livro. Tá? De forma que a pessoa tenha os meios palpáveis de reconhecer a possibilidade. Né? A gente vê muito hoje em dia, eu vou ser bem honesto, eu vejo isso não só porque eu estudo, leio, né? Mas em conversas mesmo do cotidiano. A maior parte das pessoas, a vida é um tema, um emblema, é uma imagem mesmo. A vida deixou de ser esse acontecimento palpável, implicado. Né? E se você olha para a vida enquanto esse fluxo de vitalidade, você necessariamente precisa reconhecer que a vida tem muitas faces. Né? Ou seja, nós estamos vivos porque estamos implicados de múltiplas maneiras. Né? Então, você não tem como falar a vida é isso, né? Ou a vida é aquilo. Não, a vida é um acontecimento muito vasto. Então, para o Aletheia, a consciência é chamada a dimensionar a sua organização e cuidado em acordo com a vida que o implica. Né? Ou seja, se é pela tristeza, reconhecendo a legitimidade da tristeza, de organizar você e de ser uma ponte para o outro. Porque, na perspectiva da Aletheia, toda emoção. Ela organiza a intimidade e ela desafia o eu a produzir uma ponte para outra pessoa. Porque nada do que nos acontece é uma arbitrariedade ou é artigo meramente interno. Né? Agora, existe um encontro com esse lugar que eu estou e com vocês. E isso está me implicando, está me convidando a ser. Eu estou a convite deste encontro. Tá? Então, eu não sou algo em mim mesmo, eu não sou apartado, eu não me detenho, eu não tenho propriedade sobre mim. Eu sou ciente que está o tempo todo sendo convidado a ser pelo encontro. Né? Então, o Aletheia, de uma certa forma, dá petelecos, às vezes cutucadas, às vezes joga algumas coisas fedorentas nesse senso de propriedade do ocidental e, de uma certa forma, é expandido para todas as coisas. Né? A nossa ilusão de poder ela está muito colocada até num jargão do se apropriar. Né? Eu sou contra o exercício de propriedade sobre si mesmo. Tá? Porque esse é o caminho sutil e camuflado de você virar uma coisa. E, de fato, é isso que o ocidental fez. Ele fez os componentes internos serem coisas e fez com que o corpo se tornasse uma coisa. O corpo não é uma coisa. Né? Então, é um problema que eu insisto em colocar, né? Que o nosso corpo ele está o tempo todo servindo ao eu, mas ele também serve ao humano. Né? Ele não serve só a mim. Né? Então, o corpo, na verdade,
ele conjuga em si muitos sujeitos de organização. E, de uma certa forma, a gente tornou ele refém do eu, né? Como se fosse um objeto a ser modelado pela personalidade, a gente impõe ele a nossa autoimagem, ele acaba sendo essa tela de imposição da nossa autoimagem. Isso é um empobrecimento imenso da grandiosidade, da vastidão que o corpo tem. Então, o que o Aletheia faz, de fato, é abrir para o eu essa grandiosidade, essa vastidão do corpo humano. E isso, na minha visão, merece o nome de espiritualidade, já que é o espírito humano, ele de fato se dá numa experiência ampliada do que seria o pertencimento e participação no corpo e nas relações. Tá? A gente percebe o corpo para além do que seria isso que se conjuga na singularidade do eu, mas também a gente chama de corpos relacionais, as relações, isso seria a alma para a Terra, os corpos relacionais. A gente percebe, né, no processo de integração psíquica, que a potência ela nos implica intimidade, ela nos convoca a uma expressão, uma maneira de se vincular, e de fato ela só descansa nos vínculos, ela descansa nos corpos relacionais, né? Isso é uma coisa interessante, porque a maior parte de nós tem uma ilusão de autonomia excessiva, né? E isso faz com que a gente exerça uma espécie de direito de ser apartado, onde eu camuflo, eu escondo determinadas emoções que foram convidadas pelo encontro. Isso, de fato, me distancia dessa realidade existencial de ser a convite do outro. Então, nisso, eu começo a produzir uma espécie de autonomia, onde eu posso controlar, numa espécie de aparência, o que eu demonstro para o outro, né? O que é grave nisso? Isso retira a pertinência das coisas. Quando você estuda consciência, pertinência é uma coisa muito importante. Se você é pouco pertinente ao que você experimenta, você vai começar a ter uma experiência de palidez ou desorganização, ou seja, você vai perder o acesso à sua potência. Tá? Então, para a consciência, a produção de uma consciência ela está muito vinculada à pertinência do que se experimenta. O que a gente chama de fundamento no Aletheia dá notícias de uma sabedoria longeva do corpo humano, ou seja, por ser um corpo humano, ele é um corpo que participou da criação, ele tem a memória da criação, ele tem a experiência dos nossos ancestrais, de maneira inconsciente disponibilizada para nós. Tá? Isso, para mim, é muito grandioso. Tá? Isso não é sabedoria de eu, é sabedoria de corpo. Isso nunca vai ser uma sabedoria de eu, porque o eu simplesmente não tem a capacidade de dimensionar essa sabedoria. Por isso que no Aletheia, essa sabedoria ela é acessada pelo silenciar do eu. O silenciar do eu no que o implica na presença. Tá? Essa é a postura de base do nosso método, né? Ela que propicia todos esses movimentos. Então, não há lugar para projeto de desejo, né, nos nossos encontros. É necessário, inclusive, o desafio de refrear o que seriam as demandas das personalidades. Então, é isso que a gente se desafia a fazer quando a gente se encontra no Aletheia. Então, o fundamento ele tem a base do que seria o encaminhamento da potência em sua possibilidade. Ou seja, ele comunica a intensidade e a qualidade, né, que se evidencia para a consciência implicada e que merece ser organizada, né? E isso é o tempo todo, porque de fato a gente se move um bocado, né? Não só no espaço, mas intimamente. E a nossa identidade ela está muito refém do que seria um senso de coerência, né? Então, de uma certa forma, pela seletividade das escolhas e pela uma espécie de tendência à significação, a um tipo de significação, tá? O que é a característica de todos nós, a gente é conduzido a demarcar um senso de si mesmo que acaba, de uma certa forma, muitas vezes sem perceber, se alienando de outras possibilidades de vir a ser. Quando a gente está implicado, né, por aquele fenômeno que a gente aborda, né, implicado pela potência a convite do encontro, a gente percebe como a gente é naturalmente móvel. Mas, na medida em que a gente volta para a nossa identidade, a gente percebe como a gente é fixado, né? E isso é uma característica muito grande de todos nós, né? Aí está o famoso problema que eu abordo tanto na Terra, que é a geração de Mercúrio, né? Na minha visão, Mercúrio é aquele que te dá o direito de se diferenciar, né? Então ele é essa grande mobilidade, é exatamente a sabedoria de você estar ser composto e estar disponível a tudo isso que pode significar ser humano, né? Então a gente conhece a nossa humanidade na medida em que a gente se dedica e se interessa e produz consciência por como somos implicados em vida. E isso naturalmente nos diferencia. E isso produz sim o senso de si mesmo, tá?
É, então, o fundamento ele é tanto uma sabedoria instintiva do corpo humano, em sua experiência antiga, né, milenar, e da nossa ancestralidade, já que o corpo ele também serve à família, né? Ele é um agente de transmissão da vida do nós familiar, né? A gente acaba percebendo que no processo terapêutico muito das questões, dos condicionamentos, das condições são fruto das demandas, né, da família, né? E de uma certa forma a gente tem a ilusão de que a gente pode se destacar disso, mas a gente nunca vai poder, né? Porque novamente a nossa origem é participativa, né? Eu como Mauro nasci com um bebê, com cara de joelho, com a parte dos bebês estão, né? E eu era cuidado, e que bom que eu fui cuidado, porque se não tivessem cuidado de mim, eu não poderia estar aqui perturbando vocês, né? E eu não tinha escolha. Basicamente, eu estava submetido numa situação de participação ao que me era colocado. Então, eu estava assimilando o meu entorno afetivo de uma maneira inconsciente, de uma forma muito grande, né? A criança é algo muito aberto. A gente vai, de fato, dimensionando a entrada e a saída na constituição do nosso ego. Então, a maior parte dos nossos condicionamentos mais fundamentais estão nessa situação. E se o adulto ele não consegue, né, reencontrar, né, a capacidade de participar, o que significa uma maneira de relativizar a determinação, ele simplesmente não consegue chegar nessa base. Porque no Aletheia é uma coisa muito importante, é um sentido que nós buscamos na experiência, né? Que é a experiência criativa, o que seria uma experiência de originalidade, né? Ou seja, você se alimentar da sua própria potência, do seu centro sexual, sem intermediários, né? Necessariamente todo aquele que caminha para se tornar um adulto, na medida em que passa a se alimentar da sua própria intimidade, da sua sexualidade, produz uma intimidade que passa a ser o seu lugar de direito e cuidado, solitário, né? E necessariamente faz diferenciação parental, né? Se você começar a se alimentar da sua sexualidade, você vai começar a ter que relativizar as permissões dos dois primeiros intermediários do amor e do medo, que foram papai e mamãe para todos nós. Uma das coisas que eu percebi como terapeuta é que a maior parte das pessoas chega a uma idade bem avançada sem fazer isso ou tendo feito isso de uma maneira muito precária, o que faz com que a pessoa responda, né, à infância, ou reaja à infância na produção de sua individualidade. E isso é uma marca muito forte das pessoas que eu venho encontrando. E isso é uma pena, porque de fato é uma espécie de reciclagem e não criação. Ou seja, na medida em que você não confronta essas permissões parentais, está inibida a sua capacidade de se permitir. Então, isso acaba sendo um processo bastante pautado por regressões. Regressões. E a gente meio que normalizou poder fazer isso, e o excesso de terapia, infelizmente, acaba também participando desse problema. Tá? O corpo, na medida em que você o acessa de uma maneira mais entregue, ou seja, ele acaba, né, conduzindo você para essa pergunta: o que significa ser eu, o que significa viver a minha vida, o que significa ser homem, o que significa ser humano, né? Como me colocar frente a esse destino, né? Ou seja, ele necessariamente vai via demanda da potência, né? Porque quando nós estamos implicados, de uma certa forma, a gente precisa satisfazer essa demanda da potência, produzindo algum tipo de contorno que seja justo, né? Senão ela não descansa, ela continua implicando todos nós. E necessariamente se dá na espacialização da psique no mundo, ou seja, e o mundo ele é atravessado pela diferença, pessoas que gostam de mim, pessoas que não gostam de mim, eu vou ter que me embrear nisso e encontrar um meio de me relacionar, né? E demarcar, né, o meu senso de si mesmo, porque a nossa individualidade, de fato, ela é um senso de si mesmo atravessado pela diferença. Eu não sou indivíduo porque eu me vejo solitariamente como mal, eu sou indivíduo porque eu transito por onde transito, porque eu escolhi o que eu escolhi, partilhei o que partilhei, e porque eu sou atravessado por vocês, né? Então, a minha individualidade não é algo que eu posso meditar, agora eu vou recolher, né? Eu não tenho o poder de recolher a minha individualidade. Não sei se você tem a noção de quão grave é isso. Eu não tenho esse poder, né? Porque eu fui produzido, eu fui criado nessas relações.
né? Eu posso fazer isso em narrativas, eu posso fazer isso até certo ponto imageticamente, mas afetivamente é impossível. Então, a sensibilidade e o afeto me interessaram muito porque elas são estruturas de obediência muito contundentes, né? A nossa margem para vagar no campo narrativo imagético é muito grande, e muito exatamente porque as nossas imagens acabam sendo maneiras de fugir do corpo e de obedecer algo. Então, para mim, o corpo é uma grande estrutura de obediência, né? Que pode conduzir a minha individualidade à produção de um senso de mim mesmo, minha individualidade, de forma sustentável. Então, fundamentalmente, o foco do Aletheia é fazer com que uma pessoa seja capaz de se alimentar do que a constitui e, por conta disso, produzir uma individualidade e um senso de seguramento sustentável, né? Menos dependente de expectativas, autorizações e legitimações externas. Isso seria o problema da criação, a criação da individualidade. E, novamente, a individualidade é um dimensionamento de partilha, né? Enfim, eu poderia ficar falando do corpo um bocado, mas, enfim, acho que tá bom, né? Eu gostaria de abrir para dialogar com vocês, acho que todo mundo já me ouviu, já ouviu essa ladainha um bocado de vezes. Então, alguém gostaria de dialogar comigo, algum aspecto do curso, algo, né, que vocês queiram colocar? Estou aberto a dialogar com vocês. Então, Pode falar, vai. Tá. A gente, no Aletheia, trabalha com as perspectivas das linguagens, né? A sensível, a emocional, a imagética, né? E a vitalidade vai atravessando essas linguagens. Eu queria que... eu vejo isso interferindo numa certa temporalidade, né? A gente tem uma tendência, uma expectativa de ir muito rápido para o imagético, para o discurso, para a explicação, e essa temporalidade da vitalidade passando pelo sensível, pelo emocional, pelo imagético, acaba convocando a gente a uma espera, a uma outra temporalidade diferente da aceleração das explicações do discurso, de já chegar rápido nessa camada. Como é que você vê isso como um desafio para o praticante mesmo, que vai chegar e vai ser convidado a suportar mesmo essa espera? É um grande desafio para o praticante, porque isso é um outro dado, né, bem central da nossa cultura de consciência, que é eficiência. E a eficiência, de uma certa forma, envolve uma menor temporalidade, né, envolvida. Todos nós somos cobrados a sermos eficientes, né? E isso, de fato, a gente incorporou, né, poderia dizer, né? A gente se vê muito, né? A gente depende muito de se reconhecer funcional, né, para se satisfazer ou ter segurança, né? Então, isso são marcas fortes da nossa cultura de consciência na produção da nossa individualidade. Não que isso não tenha o seu lugar, só que isso pode ser muito opressor, né? Ou seja, a gente precisa ter muitas formas de se reconhecer e se alimentar. Na minha visão, a gente não pode ser tão dependente de uma maneira de ser, sabe? Novamente, eu não sou muito afeito a definições, principalmente quando se trata do processo de integração e olhar para dentro, né? Eu diria, só para me colocar em relação a você, que não são linguagens, é uma linguagem, né? A linguagem, ela é muito grande, ela tem muitas camadas, né? Na minha visão, a linguagem, ela começa na sensibilidade. Ela não reside na palavra, né? Ela é muito anterior a isso, de fato. Ela é o que conduz o nosso ser, né? O que traz a realidade. Então, a linguagem, ela tem um dimensionamento sensível, afetivo, imagético, simbólico. Essa é a designação que a gente coloca. Então, ela tem muitas perspectivas, né? Muitos meios de relação, né? Uma parcela dela é mais fruto do dimensionamento do corpo, outra do eu, outra do que seria dos contextos dos nós, porque quando você fala de símbolo, você está falando de algo coletivo, você não está falando de algo individual. Eu não concebo o símbolo enquanto um dimensionamento individual. O símbolo é um dimensionamento coletivo, tá? E necessariamente é aquilo que convoca um senso de participação. Você está trazendo à tona o problema da nossa evasão, né? Ou seja, quando nós estamos implicados, né, nós estamos sendo organizados. Isso envolve
isso vai evidenciar, né, como eu participo de mim mesmo, né? Como eu habito essa vida que me implica, né? Na medida em que a gente, pela seletividade das escolhas e pelos próprios hábitos de comportamento, eu já tenho pressupostos de rejeitar determinadas experiências, né? Então, vem uma dor, eu já faço isso, uma tristeza, eu faço isso, eu me distraio, eu dissipo, né? São muitos os hábitos, né, para não suportar. Eu fico muito preocupado, porque nós estamos perdendo a capacidade de suportar. E isso é uma coisa muito grave. Nós temos uma imensa capacidade de suportar. Só que nós estamos abandonando isso em benefício de meios artificiais ou artificiosos de dissipação ou de inibição da própria capacidade, porque suportar é uma capacidade. Então, quando a gente está implicado por uma emoção, de uma certa forma, a gente está sendo chamado a suportar uma experiência afetiva, que necessariamente te diz respeito, senão você não está nem implicado, né? Isso é óbvio. E aí, como é que eu me porto em relação a isso? Eu posso me interessar, e aí, assim, partir para o que seria o trabalho integrativo, né? O que não tem como, nenhum trabalho integrativo, tá? Tem como falar quanto tempo ele vai durar. Não existe isso, é maluquice. Tá? Quem propõe isso está mentindo enormemente. O processo de integração psíquica ele não pode ser previamente demarcado. Tá? Isso já, porque você tem muitas propostas que são demarcações de tempo, servem para influenciar e produzir conhecimento, mas o processo de integração psíquica é um processo de conclusão de vida. Então, novamente, não tem prêmio nem conclusão, né? Falar muito do que seria a participação em si. E nós, infelizmente, apesar de estarmos tão envolvidos com nós mesmos, o nosso senso de participação é muito precário. A gente se tornou muito pouco tolerante, né, por sentir aquilo que nos implica de uma maneira desconfortável ou negativa. Então, a gente já tem muitos hábitos incorporados de produzir distrações e dissipações, e de se valer de meios externos de apoio, apaziguamento, né? ou, de fato, dissipação. Isso é uma coisa muito forte da nossa cultura de consciência. Entende? Tinha um outro ponto da sua pergunta que você lembra aqui. Sobre o desafio da espera. A espera, né? Ou seja, é uma gestação, né? A gente é chamado a gestar uma experiência, né? E dentro da perspectiva da natureza, isso se faz pronto quando isso se faz pronto, não é quando eu quero, né? Então, de fato, existe uma gestação, uma digestão da nossa experiência, né? E ali, sim, é fundamentalmente uma experiência participativa. A nossa tendência é acelerar, porque, como nós vivemos a vida de uma forma temática emblemática, se é desconfortável, para a maior parte de nós não merece ser chamado de vida. A gente não considera a vida a experiência de dor, a gente não considera a vida a experiência de tristeza, a gente não considera a vida a experiência de sofrimento. Eu sei que parece absurdo falar isso, né? Mas a gente não dá o status de vida. Então, a gente não valoriza, a gente não significa. Tá? Isso é um problema, porque na terapia você tem que revisitar. Você não fez o seu trabalho de casa. Você vai criando uma dívida com você na medida que você vai vivendo norteado por uma metade. A tendência é você ser parado com o tempo, com volumes e estridências emocionais, ou por somatização do corpo, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Então, essa espera, né, de uma certa forma, é a entrega a si mesmo, né? E o desafio de produzir consciência numa relação respeitosa, né, de uma temporalidade que não é ditada por você. Simplesmente não é ditada por você. Então, isso faz parte daquela dimensão de conclusão, né? Eu quero estar disponível para aquela vida que eu selecionei, né, e reconheço como valorosa, mas todo o resto eu desprezo. A gente despreza um bocado da vida. Só que é louco, que a maior parte do nosso tempo de vida é pautado por esse desprezo. É a maior parte do nosso tempo. A maior parte do nosso tempo de vida não é valorizado, porque não está sendo pautado pela seletividade das escolhas e não está na evidência dos emblemas dos temas que conduzem a minha identidade. Eu considero isso uma tragédia. Uma tragédia. Então, é o grande desafio do silenciar o praticante, de permitir que ele se entregue, né, à experiência sem saber o que vai acontecer, para onde ela vai e quanto tempo vai durar. Todos esses três aspectos, para nós, indivíduos ocidentais, eles são quase que torturantes. Com certeza. Se assemelha muito à tortura. Tranquilo?
Com você por perto, então, né, mano? Aí eu vou tentar saborear ao máximo, eu me divirto horrores. Mas alguém quer colocar? Mauro, Diga aí. sou eu, é. Em primeiro lugar, eu queria dizer assim que adorei o e-book, né? Achei assim, tem assim, eu na verdade eu selecionei assim, alguns trechos que me tocaram mais profundamente, né? E que eu acho que e aí a partir desse trechinho, né? Eu queria te perguntar, porque olha só, logo no início, né? Tem assim, o foco da Aletheia é gerar consciência, consciência de si, de sua constituição afetiva, mas também da sua realidade mais fundamental, espiritual. Nossa, isso tocou profundamente. E eu vi assim, tanto no início, você também termina o e-book falando dessa importância, né? O corpo como agente do espírito e de conciliação com a natureza. E aí eu fiquei me perguntando, né, assim, né, vendo, né, todo o processo, né, de construção do método e tudo, se isso foi ocorrendo naturalmente, essa guinada para despertar da espiritualidade, né? Porque eu lembro que no início eu ia pensando muito na terapia, e eu acho que o foco foi indo, saindo desse do terapêutico, do curativo, para esse despertar da espiritualidade, para ser um trabalho mais coletivo, né? E aí, pensando nisso também, tem um outro trechinho que eu acho que complementa, que sintetiza tudo, seria: o ser humano não pode ser um projeto, ele precisa ser um exercício. E aí a pergunta é mais ou menos essa, né? Você acha que isso foi ocorrendo naturalmente ou já tinha essa intenção? Não, não, eu vejo essa distância na minha frente, tá? Sendo bem honesto. Eu sou meio cego assim do adiante, sabe? Eu vejo um palmo à minha frente. Eu vou, de fato, me conhecendo a partir das experiências e redimensionando a minha proposta. O além, para mim, ele é muito breu, muito desconhecido. E por isso que eu, de fato, evidencio tanto o papel do desconhecido, né? No que seria uma centralidade da experiência humana. Parte do trabalho do Aletheia é reconhecer que o desconhecido é um agente, talvez seja o agente mais central da nossa experiência. Por isso, existe uma sabedoria muito importante, né, do medo e angústia. Nosso medo e a nossa angústia sabem de coisas muito importantes, né, sobre a existência. Para você se colocar na situação da pergunta espiritual, que é uma pergunta existencial, você precisa ter o seu medo e a sua angústia enquanto agentes favoráveis de organização. Mas se você passou a vida lutando com essas emoções, elas não amadureceram. É possível olhar para o desconhecido, reconhecê-lo, né, em sua dimensão avassaladora, que a gente tende a chamar de morte, né, e contemplá-lo, né, na medida em que você tem uma angústia e um medo favoráveis. E como é que uma emoção fica favorável? Na medida em que ela é valorizada em sua passagem. Ela é vida acontecendo. Ela é um diálogo, né, com o entorno. Então, a gente vai... o foco do Aletheia é você se alimentar disso tudo que te constitui. Tá? Então, o Aletheia ele não é uma espiritualidade no sentido tradicional. Né? O meu caminho foi, de fato, começou na espiritualidade, depois eu fui para o campo terapêutico e hoje em dia eu estou fazendo uma grande volta para a perspectiva espiritual. Eu percebi que era necessário entrar na terapia, porque na época que eu estava muito pesquisando espiritualidade, eu percebi que muitas pessoas fugiam da vida pela espiritualidade, fugiam de si através da espiritualidade, fugiam das relações, fugiam dos desafios que é viver nesse mundo tão difícil e conturbado. É muito desafiante viver no mundo. Então, muitas pessoas se valem do pensamento do espírito, de Deus, da espiritualidade, como uma forma de fugir do mundo. E isso é uma pena. Uma forma de fugir das dificuldades, uma forma de convidar a força da natureza para atuar no desejo. O desejo é o seu problema solitário, é o seu problema individual. É de fato o problema que te cabe na produção da sua individualidade. Então eu percebia muita fuga na espiritualidade, e tradicionalmente a espiritualidade foi uma maneira de fato de atenuar a condição humana, né? De dimensionar o que seria a rejeição da minha condição humana. O problema do abismo, do exílio, né? Ou seja, esse lugar não é bom, é um lugar imperfeito, e existe um lugar, o paraíso, né? Onde tudo é perfeito e bom, né? Aí sim, lá o mal não habita, não há sofrimento, né? Então isso acabou sendo, infelizmente, esse tipo de metafísica, tanto na filosofia quanto na religião,
acabou sendo um dos grandes meios de evasão do corpo. Eu concordo com Nietzsche, é necessário reconhecer que o espírito é algo do corpo. O Nietzsche fala isso abertamente, ele fala a alma é algo do corpo, né? Ele vai, de fato, ser um filósofo que vai meter o pau na metafísica e evidenciar como, de fato, a gente abandonou coisas muito preciosas que nos constituem. Né? Ele vai nortear o olhar para a experiência, para o corpo, para a terra, né? Novamente. Tá? Então, a espiritualidade, para mim, seria a ousadia maior do que um ser humano pode fazer em termos de dimensionar a sua consciência. Consciência é o nosso dom. Né? E nós, dentre os entes da natureza, somos aqueles que temos uma capacidade de demarcar consciência em muitos níveis, em muitas perspectivas. Né? Todos os sujeitos de organização, até culminar nisso que a gente chama de espírito. No Aletheia, o espírito não pode ser demarcado, não pode ser definido, não pode ser conhecido. Isso é um problema. A maior parte das propostas vão demarcar o espírito. E, geralmente, ele vai ser norteado por uma conduta benévola. Né? O Aletheia não tem isso. Eu chego perto do ser humano e se ele não fede, ele não sente raiva, eu vou ter muitas ressalvas em relação a isso. Não interessa um ser humano que experimenta a vida humana. Então, existe muito essa elevação da espiritualidade, que é uma forma de abandonar o corpo e as coisas ditas ruins. Eu tenho interesse pelas coisas ditas ruins, porque elas me constituem. Então, necessariamente, é não viver esse mapa de representações marcado por uma moralidade extremamente cruel. Né? Então, a espiritualidade no Aletheia não é uma conduta benevolente, não tem nada a ver com isso, ela sequer é uma conduta demarcada. Né? Então, não tem essa demarcação. É, de fato, uma entrega à experiência humana e o atracamento no dimensionamento de vínculos e produção de acordos, e que estão sempre disponíveis a serem revisitados, porque é um exercício. Né? E aí isso tem que ser trazido para o cotidiano de cada um da maneira que consegue, na medida em que pode. E isso precisa ser assimilado. Né? Então, a gente não se encontra, né, numa determinada demarcação. O espírito é desconhecido para nós. Por conta disso, ele é artigo de interesse constante, de investigação constante, de disponibilidade constante. Então, na minha visão, o espírito seria uma maneira de demarcar para a consciência a ousadia maior, né, do que a gente é capaz de alcançar. De fato, olhar, né, para essa nossa realidade e conseguir celebrá-la de alguma maneira. Né? Agora, novamente, como nós celebramos também a maneira como você consegue. Eu sou muito honesto em relação, me interessa muito a possibilidade. Eu não sou uma pessoa muito afeita a idealizações. Elas, na minha visão, elas não servem muito na vida, sabe? Então, amar a possibilidade, não enquanto comodismo, mas enquanto atracamento com o que seria um investimento na diferença, um investimento no desconhecido, é o caminho para você se sustentar e crescer. A psique é um transbordamento, né? Tal qual o espírito. O espírito é um transbordamento, ele não cabe em nenhum recipiente. A psique é um transbordamento do corpo, tentando, né, guiar você pelas relações. Ela é fonte próspera. A psique ela é de uma prosperidade tremenda. É de uma riqueza tremenda, talvez seja a maior riqueza que a gente tem. Então, na minha visão, o espírito é trazer isso para a consciência. Na medida que você consegue produzir uma consciência, né, que é capaz de reconhecer quão rico você nasceu, isso merece ser chamado de espiritualidade. Entende? Então, uma espiritualidade que vai demarcando e selecionando na nossa humanidade, para mim, atualmente, é uma coisa desprezível. Eu tenho muito pouco interesse. Né? Então, não é um espírito nesse sentido. Tá? Então, a minha experiência mostrou como a gente foge para a espiritualidade. Né? Foge de casa, foge de mamãe, foge de papai, foge do outro que é diferente, foge dos desafios de viver o mundo e a possibilidade. Né? Todos nós, se eu quiser qualquer coisa para além de pegar um copo d'água, eu já vou ter que dialogar com alguém. Né? Eu já vou esbarrar no outro e o outro vai esbarrar em mim. Então, esse é se eu quiser criar minha individualidade e ela necessariamente é algo que se deita sobre o mundo, ela vai ser atravessado por diferença, eu vou ter que fazer acordos. Então, quando a espiritualidade ela é usada como uma maneira de fugir da vida, e de fato essa foi a minha experiência, eu percebo que a terapia é necessária. E eu diferencio o que é a terapia de espiritualidade, na visão são coisas diferentes. Elas podem dialogar, né? Elas podem estar num bom diálogo, mas terapia não é espiritualidade não é terapia, tá? Para mim isso é bem claro. Tá? Agora, ambos podem produzir efeitos curativos? Sem dúvida alguma. É por isso que o Aletheia trabalha com a perspectiva de cura e criação, né? Que é, inclusive, o contexto dessa aula e o contexto desse livro. Eu acredito que a gente precisa ter esse duplo sentido do nosso exercício de consciência. O aspecto curativo
e o aspecto criativo, né? Eles precisam estar contemplados. Porque se não há o aspecto curativo, não há potência disponível para a criação, né? É nesse nível mesmo, tá? E ela não se sustenta, concebendo a criação primeiramente enquanto a constituição da sua própria individualidade. Então, me interessa muito o espírito enquanto um dimensionamento da nossa consciência na grandiosidade da nossa participação. Nós estamos participando, a vida está acontecendo inteiramente agora, isso não é pouca coisa. Agora está tudo acontecendo. E a minha consciência é isso aqui, né, que eu estou fazendo. Eu oscilo com algumas coisas, eu interpreto olhares, vocês também, eu norteio minha fala para isso. Beleza, tudo bem, isso é o eu navegando. Agora, querer reduzir, resumir a vida, essa coisa grandiosa acontecendo ao eu, é uma tolice. Então, a espiritualidade se presta muito para romper esse vício do eu, né? Porque atualmente, no nosso tempo, essa é uma crítica que eu faço muito, está tudo sendo consumido por uma necessidade de bem-estar. E isso é um crime. A gente não consegue produzir sustento no nosso cotidiano, a gente está consumindo tudo para tentar compensar isso e produzir bem-estar. Então, infelizmente, a espiritualidade está submetida a ser algo do bem-estar. A espiritualidade não tem nada a ver com bem-estar. Tá? Estudos falam de espiritualidade. Você vê que bem-estar, tinha um cara ali que estava se sentindo legal. Tá? Pelo amor de Deus, né? É uma redução, um empobrecimento tremendo do que é o problema do espírito. Sabe? Uma pena que está acontecendo. Então, a gente está tentando colocar tudo no eu. Eu falo muito disso para os meus alunos, ou seja, eles têm a ilusão de que o eu pode tudo, né? Que ele é o único agente de dimensionamento da psique. Não é, não é. Existem dimensionamentos que acontecem em nós. E não adianta você berrar, querer muito. Não, vão acontecer no eu, acontecem no nós. Né? Os corpos relacionais são bastante degradados no nosso tempo, inclusive as irmandades espirituais, porque estão sendo muito submetidos ao clientelismo e à necessidade de gerar bem-estar, viraram produtos. Isso é um grande problema no nosso tempo. A própria terapia, infelizmente, está virando isso. A relação terapêutica é uma relação que não pode ser de produto ou de cliente. Eu odeio essa palavra, desculpa. Não dá, porque não é algo do consumo. É uma relação de confiança e abertura de coisas muito graves, que envolvem um outro tipo de ética. Sabe? Não é a ética, não é o consumidor, né? Não é o código do consumidor. Mas isso está norteando muitas pessoas, né, para validar, né, as experiências, tanto na terapia quanto na espiritualidade. Então, eu percebo que isso é muito comum na espiritualidade uma vilanização do eu. Isso é uma pena. Né? Inclusive, é uma leitura bastante pobre que se fez, né, da tradução do Oriente para o Ocidente. A morte do eu. A morte do eu não é a aniquilação do eu. O eu inserido em outros sujeitos de organização. A morte do eu não é a aniquilação do eu. Né? Então, a gente, de uma certa forma, vive um problema histórico de que não é possível conciliar o amor pela vida e o apetite pela matéria com a dimensão espiritual. Isso precisa ser sanado, de uma certa forma. Né? Precisa ser sanado. Então, no Aletheia, não é uma coisa ou outra. O espírito é o dimensionamento mais ousado que você pode fazer, que, na verdade, te demanda o senso de participação maior. Né? E no Aletheia ele está vinculado ao que seria uma proposição de conciliação com a natureza. E olha, o nosso corpo ele é um agente da natureza, né? Eu tinha até separado um outro trechinho que falava exatamente desse momento em que a gente até vê muitos grupos indígenas, por exemplo, o Krenak, falando dessa separação, né, da gente se achar fora da natureza. E aqui na página 24 também, ele falava, a última dimensão do nosso exercício relacional é talvez a mais difícil, pois envolve um contexto mais amplo de pensamento e de consciência. Reconhecer que o nosso corpo humano faz parte da natureza, é a natureza, a gente sempre se vê apartado, né? E aí essa coisa que você falou do consumismo, né? Do consumo, é tudo para mim, e eu achei essa parte assim também me tocou profundamente, que mostra como isso está muito, é um trabalho difícil e tem a ver com fazer parte da natureza, também ser esse propositor, né, de criação, que você coloca logo depois, né, o homem como propositor da beleza, e poder falar sobre isso. Nós somos portadores do belo, né? Ou seja, a beleza, de fato, é um dimensionamento da consciência humana que conjuga os outros agentes da natureza uma forma de gênese. Então, eu sinto que
Eu percebo que tudo que participa da vida existe um processo competitivo colaborativo. Tá? Eu não resumo só em colaborativo, parece mais bonitinho, mas é competitivo e colaborativo. E é bom que seja assim. Tá? É naturalmente assim. E tudo presta um serviço à totalidade, né? Na medida em que se dimensiona, na medida em que se cuida. O ser humano é um dos poucos que pode não fazer isso, na medida em que pode se produzir numa oposição, numa alienação ao próprio corpo e natureza. Então, eu sendo quem eu sou necessariamente por não estar apartado, e a psique é uma rede relacional não só humana, ela entra, né, na natureza, ela é uma rede relacional da natureza, que se conjuga em torno do eu e produz uma individualidade, mas a psique não é uma estrutura humana, ela é uma estrutura da natureza. Por isso nós somos afetados, né? E sentimos aquilo que ingerimos e vamos para a floresta e fala com o bichinho, né? Ou seja, porque a psique é uma rede relacional. Então, restringi-la, isso é um crime da nossa época, nesse indivíduo noico que restringiu o pensamento da psique à problemática do eu. Convenhamos, isso é de uma pobreza tremenda. Tá? Reduzir o pensamento da psique à problemática do eu é de uma pobreza tremenda. Tá? Então, eu trabalho no sentido de abrir isso, né? De você... A psique é a rede por onde você navega. Né? Ela é aquela que vai, via implicação do corpo, conduzir você para as experiências de engrandecimento. E sim, ela necessariamente vai mostrar que o ponto de onde você partiu, o eu, é algo muito pequeno. Muito pequeno. Né? Então, o espírito, de uma certa forma, ele revela quão pequeno é o eu. Né? Isso é uma característica muito forte das espiritualidades antigas. Então, ela não faz a pessoa ser poderosa, né, nesse sentido de dominação das coisas. Ela faz a pessoa se sentir bem pequenininha, bem frágil, bem vulnerável. Eu considero esse um bom indicativo de que, de fato, existe uma espiritualidade conciliada com a natureza ocorrendo. Isso é um outro ponto, né, dialogando com a Fernanda, que, para a nossa cultura de consciência, então ninguém quer, né? Ninguém quer se encontrar vulnerável e frágil. A maior parte das pessoas quer fazer terapia ou espiritualidade para se sentir mais poderoso. Né? Eu não me sinto mais poderoso, me sinto bastante frágil e vulnerável, sendo bem honesto. Não foi a minha experiência. Tá? Se você está praticando Eleté, olha, eu aconselho você a repensar, porque eu acho que você não vai sair se sentindo poderoso, não. Não é parte da nossa proporção. Tá? Então, eu brinco muito, né, que o corpo é que nos mata, né? O corpo é o assassino do eu. Eu gosto muito de usar esse termo. Né? A gente só morre porque o corpo nos demanda essa experiência, porque se dependesse do eu, a gente não morreria. Então, o corpo é o assassino do eu. Ele é o assassino do eu porque ele obedece à natureza. Tudo que vive, vive por um tempo. E sem exceção. Sol também. O ser humano, no meio do caminho, vive uma arrogância nesse distanciamento. Né? Então, quando a gente fala de natureza, a gente está falando, em termos de concepção de espírito, de pertencimento e participação. O que, para o eu, vai levar a uma consciência de sua pequenez. Por isso, ele precisa, sim, de um vigoroso exercício de significação para não se sentir insignificante. De um sentido bem dimensionado para se entregar, para não ser aniquilado pela opressão que a finitude pode ocasionar pela gente. Por isso, ele precisa de um vigoroso senso de consciência para se colocar nas perguntas mais fundamentais. Entende? Hoje em dia é muito difícil conseguir que uma pessoa se entregue a alguma coisa, né? que não vá dimensionar um benefício mais imediato. Espiritualidade não fala de benefício imediato, né? Fala de um investimento longevo, né? De um pensamento que envolve outros sujeitos de organização, ancestralidade e geração vindoura. Né? Nunca houve uma época onde a gente ficou tão imediatista, né? Pautado por nossos desejos. Isso é discutido por muitos autores, é verdade. A gente vive muito para satisfazer os nossos desejos, né? E, de uma certa forma, até desatendendo as necessidades das crianças, sabe? Está muito grave isso. A gente está egóico demais, a gente está dimensionando a vida de uma maneira muito pequena, muito pautado por um bem-estar e por uma satisfação pouco digna, pouco íntegra, pouco atenta ao que seria esse senso de pertencimento e participação. Tá? Então, quando você fala de natureza, você está falando de uma situação de riqueza, né, que nos constitui e está no nosso entorno o tempo todo. Né? E de uma fertilidade, né, que produz a própria vida. Né? Quando você fala de natureza, você está falando de uma coletividade se encaminhando. Né? Por isso, necessariamente, é um dimensionamento de senso de participação. Mais alguém? Colocar?
Eu sou a favor de, no exercício de consciência, principalmente no que diz respeito à espiritualidade, você evidenciar de uma forma bastante honesta tudo aquilo que te constitui. Se você tem violência, evidencie ela, não esconde ela não. Se você tem crítica, evidencie ela, não esconde não. Então eu sou contra uma espiritualidade que higieniza, né, a experiência humana. Absolutamente contra. Nada de higienização do ser humano. Tá? Higiene psíquica não é exclusão, não é fingir que você não é constituído por coisas que não são tão agradáveis, né, quanto a gente gostaria que fossem. Tá? É algo bem diferente. Então, a espiritualidade ela ficou muito marcada por uma espécie de higienização, né, da nossa humanidade. Né? E isso ainda vigora muito na gente. Muitas pessoas têm muitos pressupostos excludentes que advêm dessa experiência metafísica, no final das contas. A gente ainda é muito metafísico, né? No sentido de que, ou seja, existe uma projeção, né? E por conta uma projeção por narrativa ou representações de crenças que veste o desconhecido para torná-lo mais receptivo e aprazível. Muita espiritualidade vai fazer isso. Eu vou ser bem honesto, eu sou contra isso, porque isso, de uma certa forma, é uma infantilização. Eu acho que você deve amadurecer ao ponto de estar à frente ao desconhecido e suportá-lo, sem se valer de uma narrativa aprazível. Tá? Então, por exemplo, se você vai para os mitos fundamentais, a maior parte da espiritualidade, você tem um problema fundamental. Às vezes é uma guerra, às vezes é a expulsão, o exílio, mas existe um problema. Existe uma questão que não é nada agradável. Né? E, de uma certa forma, o trabalho que conduz à consciência é a reparação, é a conciliação. Né? E isso deve ser encenado, né, não no sentido de representação, em vários sujeitos de organização, ou seja, é conciliatório. Né? Então, quando eu estou lutando com quem me constitui, eu não estou me conciliando com isso. Então, nós nos habituamos a muitas soluções infantis que são produções, projeções imagéticas e narrativas que nos elevam. Só que nos elevam de nós mesmos. Eu não quero ser elevado de mim mesmo, né? Não quero me destacar do que eu sou. Então, para mim, o espírito não é uma elevação, ele é um mergulho no corpo, mergulho na terra. E, de fato, esse é o movimento que eu encontro quando eu estou implicado. O espírito, ele mergulha, ele não voa. É um retorno. Né? Você poderia brincar, né, com aquela provocação do Nietzsche, né, da lógica do retorno, né? Porque se você tiver fadado a viver essa mesma vida infinitamente, né? O que isso fala para você, né? É um problemão, né? Opa, será que se eu tiver fadado a viver essa mesma vida de novo, né? É uma proposta bem interessante, porque de uma certa forma ela traz produz um ambiente conciliatório, né? Ela pode produzir um ambiente conciliatório. Né? A gente usa muito o novo, né, como uma maneira de se abandonar, né? A gente troca e substitui coisas como uma maneira de não integrar, né, o que nós experimentamos. Por isso que o novo e o renovado são coisas diferentes, né? E isso, novamente, conversando com o que a Vânia trouxe, também dita o tempo. Eu não renovo na medida do que eu quero, eu não renovo na medida que eu consigo. Né? A grande verdade é essa. Né? Então, a gente acaba exercendo uma espécie de tirania do controle e navegando muito pela via do desejo para se produzir de uma maneira pouco honesta ou pouco integrada. E aí não se sustenta. Eu atendo muitas pessoas bem-sucedidas em frangalhos, porque se produziram com muita violência. Não dá certo, não adianta. Tá rico e bonito em frangalhos, não adianta. Não dá certo. Não dá certo. Isso virou uma coisa muito comum no nosso tempo, e as pessoas tendem a ficar reproduzindo esse modelo ao limite de coisas muito graves, sabe? Tranquilo? Mais alguém gostaria de colocar? Tem uma frase que você falou que me está escrita, né, no livro, que me tocou. Queria que você comentasse um pouquinho ela. Você bota: a consciência é o cultivo da vitalidade. Sim. Se você puder comentar um pouquinho. Sim, porque, novamente, a consciência ela é uma dobra, ela é a produção de um senso de si mesmo. Sim?
eu sou eu mesmo implicado, né? Eu sou triste, eu sou alegre, eu sou com dor, eu estou com prazer, ou seja, eu estou sempre me experimentando vivo de uma maneira implicada. Sim? Então, vida sempre tem algum tipo de característica e intensidade, né? Concorda? Ou necessariamente só posso produzir consciência são os fluxos de vitalidade. Numa dobra sobre esses fluxos, isso seria um cultivo, né? Consciência é algo que se cultiva, né? Ela não é algo dado, ela é um trabalho. Ela, de fato, é um trabalho. A gente vive uma coisa que muitos autores hoje em dia evidenciam, e eu gosto também, que é a monocultura, né? Do próprio ego e da civilização. A gente ficou muito vítima disso, né? A gente produz uma monocultura, que a gente chama de identidade, e ela faz a gente ser muito mais refém do que qualquer outra coisa. Então, a nossa cultura de consciência ela é muito pautada por isso, né? Muito pautada por isso. Não, o cultivo estaria nesse sentido de um aprendizado, né? Olha, se você olhar a natureza, né, você vai ver que todo lugar é constituído por coisas que têm características que ali estão porque dialogaram com as características do lugar, né? Sim? A gente chama de centro de habitação. Não é? A mesma coisa os povos, né? Por que os povos são diferentes? Porque produziram cultura, cultivaram consciência em diálogo com a natureza do lugar. Né? E assim produziu-se mito e outras coisas mais. Então, a nossa cultura de consciência necessariamente envolve uma dobra sobre o lugar. Quando a gente fala de afeto, a gente fala de lugar. É um lugar. Né? O que mais se aproxima do eu, se você for até mesmo seguir as reduções fenológicas, é um centro de lugar. Nós somos dimensionalmente um lugar. Né? O lugar onde o afeto acontece. Né? E, de uma certa forma, eu preciso cultivar a minha consciência edificando ele na perspectiva das vinculações. Né? Porque eu sou Mauro não só porque eu me vejo como Mauro, mas porque você me vê como Mauro. Agora, o Mauro que você vê é diferente do Mauro que eu me vejo. Né? Por isso que todo outro é um opositor natural. O Aletheia celebra isso. Eu não vou tentar convencer você de que você vai ter mais de Mauro me vendo como eu me vejo. Isso é um mau hábito da gente, da personalidade. Eu vou tentar convencer você de que não, você está enganado. Mauro não é isso. Mauro é isso que eu vejo. A gente perde um tempão no nosso cotidiano fazendo isso. No Aletheia, nos desafios, não faz isso, não. Deixa o outro te presentear com esse olhar, né? Isso é a sua individualidade. Você é reconhecido de múltiplas maneiras que não condizem a maneira como você se vê. Quem disse que tem que ser igual? Não tem como. Então, muitas pessoas tentam se violentar, tentando impor a sua autoimagem, né, no reconhecimento do outro. Percebe o problema disso? Na verdade, eu estou cultivando o outro. Né? Quando, de fato, essa oposição ela é inseminadora. O opositor é um inseminador natural. Eu mudo com naturalidade quando eu sou influenciado pela diferença. Por isso que é muito bom você ser diferente de mim. E aí sim, eu posso me interessar pela sua diferença, não tentar igualar você a mim. Os maus hábitos do discurso do medo, da infantilização da consciência, tá. Eu vou criar um asseguramento na medida em que eu igualo as pessoas. E aí eu posso relaxar. Não, a gente tem que aprender a relaxar no seio das diferenças. Né? Reconhecendo de que exatamente por ser você diferente de mim, que você enriquece a minha experiência. Percebe? E isso, para a nossa cultura de consciência, isso está bastante colocado hoje em dia, em muitos pensamentos, mas é um grande desafio, porque é muito distanciado do que a gente experimenta no cotidiano. A gente é muito defensivo, a identidade é uma grande defesa de um algo, né? A gente acabou ficando muito refém disso. Né? Então, a consciência é um cultivo da vitalidade, porque, de uma certa forma, acompanha o seu crescimento e sua possibilidade, como é na natureza. E o resultado disso é uma produção, né, que dialogou com o lugar, que é fruto do lugar. Né? E isso revela uma coisa que é muito importante, que é o senso de habitação. Né? E aí sim, aí você pode pensar outros jeitos, mas você pode pensar ética, né? Porque ética é um problema da habitação. Né? Entende? Sem corpo, eu acho muito difícil você pensar ética. E o ocidental, é muito louco, a filosofia ocidental ignorou o corpo, loucamente. Ignorou o corpo. Nós, no Ocidente, ignoramos o corpo no pensamento. A ciência traz, mas traz um corpo mecânico, né? É isso que a gente está experimentando hoje em dia. Sabe? Então, se não é a autoimagem que eu modelo esteticamente no meu cotidiano, que para várias pessoas o corpo é isso, é o corpo mecânico que o médico sabe olhar. O que é isso? A gente está vivendo isso hoje em dia. Então, o ocidental ignorou o corpo, ignorou, loucamente. É necessário fazer um novo olhar, né, e perceber a grandiosidade disso, né, que possibilita todas as coisas para nós. Porque a experiência espiritual é o que acontece no corpo, senão é o quê?
O cultivo da vitalidade na medida em que é um dimensionamento de uma relação amorosa consigo mesmo, é isso que norteia a roda de cura, né? Naqueles trabalhos de sujeitos de organização, é uma forma de, na verdade, pertencer e participar da intensidade da experiência que o corpo tem. O nosso corpo está tendo uma experiência extremamente intensa agora, só que ela me é inconsciente. Ela me é absolutamente inconsciente. Então, a intensidade da experiência espiritual é um trabalho de se fazer em acordo com isso para participar. A consciência tem muito a ver com participação, né? E aí eu percebo que, olha, essa riqueza evidenciada pela minha consciência merece ser chamada de espírito. Mas exatamente porque, quando eu convivi com você, você evidenciou algo que primeiramente me foi desconfortável. Mas, ao invés de negar isso, me refugiar no que, na minha maneira solitária de produzir prazer, segura, garantida e solitária de produzir prazer, né? Sim? A gente faz isso, né? Ou seja, não, eu me interessei. Aí eu pude encontrar você no lugar de reconhecimento da sua beleza. Né? Porque está aí, eu querendo ou não, gostando ou não, aí está você vivendo. E, pelo visto, a natureza possibilita, né? Então, na minha visão, o processo de diferenciação é uma proposição da natureza. O ser humano ele sempre se mostra múltiplo, né? Diverso. Então, se eu vejo o espírito enquanto uma conciliação, eu preciso me dedicar a esse trabalho. Não tem por que eu gastar um segundo da minha vida tentando convencer você de algo ou mudar você. Não tem por que, eu vou perder tempo. Né? Até porque eu teria que ter a arrogância de saber o que é melhor para você. Eu nem sei o que é melhor para mim. Como é que eu vou saber o que é melhor para você? Percebe? Então, o cultivo traz a noção de um trabalho pautado por algo que tem algum tipo de influência ou regulagem da natureza. Né? E, por conta disso, necessariamente, algo a obedecer. Né? E, sim, na minha visão, você nunca deve pensar consciência tão somente pautado no sujeito eu. Não dá, não dá. Você precisa pensar consciência em várias demarcações com sujeitos muito diferentes. Sim. Alexandre, quer falar? Você levantou a mãozinha do Bart Simpson? Ou não? Deixa eu ver se eu consigo. Estou conseguindo falar? Tá, estou te ouvindo. Eu sou meio analfabeto nisso aqui. Oi, está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ô, Mauro, quando você fala assim, da pessoa não criar expectativas, não criar nenhuma narrativa, nada e realmente tolerar, desafiar o silêncio, desafiar a falta de expectativas. Não há uma tendência natural, não sei, com relação a tudo, né? Isso tudo com relação a tudo. A haver uma indiferença, a pessoa ficar um pouco indiferente quando ela se silencia e começa a não criar. Claro que é um exercício que você leva anos fazendo, né? A vida toda, criando expectativas e fantasias, né? E quando você abaixa essa guarda, você não acontece, no primeiro momento, uma indiferença, você fica meio indiferente quando você não cria isso? Pode acontecer, existe esse risco, sim, com certeza, né? Principalmente quando acontece um processo de construção de coisas que são muito fundamentais, né, da individualidade, né? E isso acontece bastante no processo do LT. Eu acho raro, muito raro, uma pessoa passar pelo LT sem ser desafiada de construção. Por quê? Pelo que eu relatei antes, a gente produz uma individualidade lutando com a natureza, lutando com o corpo, se distanciando do corpo. O LT é um processo de vencer essas distâncias, então a pessoa vai ser implicada. E aí acontece uma coisa interessante. A sua potência pode discordar do que você está fazendo ou do que você se tornou. O sofrimento é isso. Muito sofrimento é isso. A sua potência pode não concordar com você. Né? Se eu tivesse domínio sobre a minha potência, de vitalidade, eu falaria, não, tristeza, não me atormenta. E, subitamente, ela me deixaria. Né? Eu não tenho esse poder, ninguém tem. Né? Sou uma pessoa muito alienada, acho que tem esse poder. Então, sim, é um acordo, porque a gente esquece que a potência é vida. Né? Essas emoções que são facetas da nossa potência, do nosso potencial humano, são vida. Né? E que têm as suas sabedorias, porque elas organizam. A gente esquece que as emoções são fonte de sabedoria.
Elas são uma sabedoria, encaminhamento da vida das necessárias formas de se organizar. Elas não são comuns, todo ser humano as tem. Obviamente, a gente vai vesti-las em estruturas afetivas no método das nossas experiências diferenciadas. E aí, sim, uma dobra sobre isso a gente vai chamar de individualidade. Tá? Agora, é muito difícil, vou ser bem honesto, né? Porque a indiferença pode se dar de muitas maneiras, ela não é uma coisa só. Tá? Tanto que ela é bem relatada enquanto uma fase do caminho espiritual, algumas pessoas vão encontrar. Tá? E é uma experiência bastante dura, né? Muitas vezes. Mas ela também pode ser uma experiência do isolamento do eu, na medida em que ele se percebe, né, desguarnecido daquilo que era tão fundamental para o seu reconhecimento de si. Sabe? E aí pode ser um processo muito valoroso da desconstrução e da condução do que seria a produção de um novo acordo com a potência. Isso eu percebo. Na medida em que você está implicado, é muito difícil você ficar indiferente, viu? Olha, até implica as pessoas, é muito difícil você estar indiferente quando você está de fato consciente de como você está implicado. Muito difícil. Porque necessariamente você está implicado de uma maneira. Então a indiferença não se aplica. Então, a indiferença é muito mais um problema da distância do eu e sua realidade afetiva do que uma questão da realidade afetiva. A indiferença é a evidência de um distanciamento. Eu não sei se a palavra é essa, se é indiferença. É alguma coisa que acontece que você fica realmente tentando exercitar essa coisa de não criar expectativa, não criar fantasias, né? Aí você fica no limbo, né? Numa situação diferente do que você viveu a vida toda, né? Então, eu não sei se a palavra é indiferença, é só um sentimento, né? Uma coisa que você sente. Eu não tenho nada contra fantasias e expectativas em si mesmas. Né? O que eu obedeço é como elas se mostram na pertinência de alguém em uma determinada vida. Né? Então, muitas vezes, se elas são parte de um processo de evasão da consciência e abandono do corpo, elas não servem, né, a essa pessoa. Né? Mas, com certeza, expectativas e fantasias, como qualquer tudo, né? Qualquer artigo da nossa consciência e Constituição pode ser favorável. Eu, de fato, acredito nisso. Eu não acho que exista algo mal em si mesmo. Mal não é algo em si, né? Ou seja, tudo que nos constitui, o que nós produzimos, pode servir à vida. Agora, quando se coloca o processo terapêutico, existe um alguém, existe uma singularidade, né? Então, a gente não tem como falar de uma forma genérica, no final das contas. Né? E esse é um dos problemas do conhecimento. O conhecimento é uma generalização, né? E quando você vai para a singularidade, é um grande problema. E sim, quando você fala de uma estrutura que é comum, como uma psique, sim, você vai poder produzir muito conhecimento. Mas e a experiência daquele alguém? Aí o problema é de consciência, não é mais de conhecimento. Olha, até é um processo de produção de consciência. Todo praticante é desafiado a produzir a sua consciência. Essa consciência ela não é dada, né? E para isso ele precisa estar implicado. Agora, quando ele é implicado, vem à tona, né, o que seria a proximidade e as distâncias de si mesmo. Porque, de fato, a gente pode estar distante da gente, né? Essas são experiências que a gente pode ter. Né? O Aletheia vai aproximar, e por conta disso vai haver uma intensidade, né, que vai evidenciar para a consciência a sua situação. Entende? Legal. As narrativas elas são importantíssimas. A nossa psique ela produz muita narrativa e não à toa. Só olhar a história. Só quando a gente está dormindo, a psique está produzindo narrativa. Acho que não dá para fugir disso. Né? A narrativa ela é um campo, né, da consciência. Ela estaria alocada no contexto imagético. O problema é quando a narrativa ela é pouco pertinente, porque ela pode ser. A gente chama isso de ilusão. Eu posso ter uma narrativa que é pouco pertinente ao que me constitui o que eu experimento. E aí, problemão, né? Porque a palavra ela convoca afeto, né? Ela de fato faz uma convocação à realidade afetiva. Então, se ela não convoca afeto, se ela ofusca, né? Se ela é impedimento, aí eu tenho um grande problema. Eu vou ter um destaque, eu vou ter uma consciência pautada em narrativas, e no nosso caso ocidentais, muito dependente de entendimento, explicação, a gente é muito viciado nisso, as coisas só são legítimas quando produzem explicação. Quando, se você vai reduzir a vida a isso, pelo nome de Deus, né? Uma redução muito grave, né? Então, e isso muitas vezes é exatamente o destaque das camadas prévias da linguagem, que são sensibilidade e afeto. Né? O imagético é fruto de um dimensionamento, de uma complexidade afetiva. E, por conta disso, precisa ser revelador do afeto. As nossas estruturas de defesa, elas camuflam, elas impedem, elas escondem a nossa estrutura afetiva. Então, eu tenho uma personalidade desgarrada. Aí funciona assim, aquela relação persona-sombra. Né? Acaba sendo, isso é a distância.
né? Então, eu posso produzir uma personalidade que é pouco reveladora da minha estrutura afetiva. E isso, na verdade, vai gradativamente me conduzindo à falta. Me conduzindo à falta. E aí, sim, acaba sendo um vício de todos nós ficar autoenvolvido nessas narrativas, né? Isso é uma questão bem legal, bem pertinente ao nosso tempo, né? Agora, a indiferença, muitas vezes, é uma experiência de angústia, né? A gente aproxima ela da experiência de angústia, né? E muitas vezes a angústia ela nos revisita quando a gente é convidado a admitir que a gente sabe menos do que a gente pensava. A gente sabe menos do que a gente achava que sabia, né? Sobre a gente, ou sobre o mundo. É bem característico isso, né? E é uma experiência bastante desagradável, né? Porque a gente gosta de achar que a gente sabe muito, né? A gente gosta, no fundo a gente sabe muito pouco, a realidade é essa, né? Então, assim, a gente fica muito convencido, né, de que a gente tem uma imensa sabedoria. É perigoso isso. Perigoso, por isso que a gente tem que estar sempre disponível frente às experiências, estar atento a como elas nos transformam e produzem sabedoria. Eu não posso, agora que eu tenho 40 anos de idade, né, dimensionar que eu tenho uma sabedoria plena do mal e da situação humana. Seria uma idiotice, né? Quanto de vida, eu não sei quanto eu tenho ainda pela frente, mas eu sei, revisando a minha própria experiência, que, nossa, é muito diferente do que eu tinha aos 30, aos 20, aos 10. Então, me leva a pensar que provavelmente vai se transformar. Então, não acho, novamente, não tem prêmio nem conclusão, né? Esse é um grande problema da nossa composição de consciência. O Aletheia propõe uma coisa muito simples, que você não se assegure nas imagens ou nas narrativas, mas na capacidade de produzi-las. O foco do Aletheia é que você se assegure no exercício da sua capacidade, e não no que ela produz. Porque o que ela produz necessariamente tem que estar pautado pela mudança na medida em que você experimenta a vida. Então, se assegurar na capacidade é muito mais interessante do que se assegurar em algo que ela produz. A gente fica muito destacado dessa capacidade. O problema de se assegurar na capacidade é que você a conhece em exercício, né? Você a conhece em exercício, né? E essa capacidade, esse dom de consciência, né, pertinente ao que você é implicado, necessariamente vai te produzir em alguma dose de acomodação da mudança, ou seja, em diálogo com a mudança, né? Isso é uma coisa bem característica do corpo. O corpo está mudando diariamente. O eu, para mudar, tem que ter coisas graves, importantes, né? Grandiosas, porque eu sou grave, importante, grandioso. Para mudar, tem que ser algo assim, né? No corpo, pelo visto, ele não tem essas expectativas tão grandiosas para mudar. Ele muda, né? Com um camarão estragado, né? É uma mudança de merda, literalmente, né? Então, ele não prescinde de coisas tão grandiosas, né, para produzir a mudança. O eu não, para mudar, nossa. Isso tudo é a base da nossa autoimportância infantil. Muita gente é muito autoimportante e isso é muito base da nossa infância de consciência. Não, a gente deveria estar mudando paulatinamente, de forma gradativa, diariamente, enquanto algo natural. O diálogo com o corpo acaba conduzindo a isso. E aí uma coisa muito interessante, eu vou defender o quê? Né? A defesa, de uma certa forma, ela já tem um odor de algo que perdeu a validade, né? Ela já tem um cheiro de velho, ela já tem um cheiro de algo que perdeu a validade, sabe? Então, como estou falando de atributos de personalidade, tá? Então, é bem interessante, né? Como a angústia acaba sendo, né, não só o aspecto valoroso do vazio que me constitui, mas também a necessidade do esvaziamento daquilo que me constitui, né? E todos nós temos uma dívida imensa, né, com o esvaziamento, porque ela é uma espécie de prima da morte. Tranquilo? Mais alguém? Colocar... E Mauro, está ouvindo? Ouvindo. Parabéns pelo livro e por partilhar a sua experiência e conhecimento mais uma vez com a gente, que isso é um material muito rico mesmo. Eu queria saber se você já tem um cronograma, uma ideia de como você vai fazer o curso, já que a gente vai ter
uma aula por semana, né? E no ano passado você mencionou em algumas aulas que eram temas que precisavam ser aprofundados, e não sei se você já tem, como a gente vai ter um ano aí, uma aula por semana, se você já tem um cronograma disso, um formato, como é que vai ser? Tem sim, né? Ou seja, os encontros são semanais e parte deles é uma maneira da gente dialogar sobre todo esse contexto que nos constitui enquanto praticantes de método, até aprofundar essa compreensão. De tempos em tempos eu vou trazer uma proposta, né? Aí você vai ter uma espécie de fechamento do curso. Aí vai ter um número de aulas que vai ser o aprofundamento de uma questão, tá? A minha primeira proposta vai ser, de fato, pensar e relacionar a psique com o espírito. Eu quero gastar um bom tempo demarcando essas diferenças e essas relações, digamos assim. Esse vai ser o tema do primeiro curso, tá? Que a gente vai ver. E assim eu vou comunicando para vocês. Tranquilo? Então a gente vai ter toda quinta-feira encontros. Vai chegar um momento que eu vou falar, olha, aí vai ser divulgado. A partir do dia tal vai ser o curso sobre a psique e o espírito. Sim? E aí todas aquelas quintas-feiras são demarcadas dentro da temática desse curso. É assim que vai funcionar. Porque é interessante, a gente tem que dar conta de vários níveis, eu sinto que é necessário, né? Tem uma primeira camada, que é de apresentação, né? Do que a gente fala, porque é, é, se a pessoa tem que ter um primeiro contato com isso, né? Até para poder despertar um interesse, né? E depois tem uma segunda camada onde é aprofundar, né? Então, estou me empenhando esse ano em dar esse passo para essa segunda camada, de fato, aprofundar a compreensão disso tudo que a gente está falando, de toda essa proposição. Entende? Tranquilo? Mais alguém quer falar? Só uma coisa que eu sempre falo bastante para os alunos, eu sou repetitivo porque não acaba, né? Mas eu não consigo me conter, né? O Aletheia, ele mostra uma coisa muito interessante no fenômeno, né? Ele mostra, né, que o seu corpo não te pertence, né? Eu gosto muito de evidenciar isso muito por conta do senso de propriedade. Mas isso não significa que pertence ao outro, né? Não é essa dicotomia toda, né? Mas isso é bem claro, né? Ou seja, e também evidencia uma outra coisa que é muito interessante. A gente, de fato, está se relacionando e tendo muita coisa está acontecendo e a gente participa muito pouco na consciência. Isso eu considero uma calamidade, sabe? Realmente, na minha visão, a consciência é, de fato, o se dar conta do que está acontecendo, né? Aí sim, para poder dimensionar algum sentido, né, do adiante, né? Mas se eu estou precariamente sustentado ou atento ao que está acontecendo, vai ser difícil, né, fazer esse investimento no adiante, né? Então, o fenômeno ele evidencia, né, como de fato existe, né, uma força integrativa nos conduzindo, né? E que precisa se valer de todas essas qualidades que nos constituem. Por isso você precisa estar disponível para todas elas, porque você precisa delas. Você precisa de todas essas qualidades, né? Elas não podem ser, você não pode se iludir que você tem escolha, elas são necessárias, elas estão lá porque você precisa, né? E se você se distancia pela escolha, isso acaba sendo um empobrecimento do próprio papel da escolha, porque leva ao esvaziamento, leva à dependência, leva à projeção, à carência, tudo aquilo que a gente insiste em ver no campo, né? Mais alguém quer falar? Então, agradeço a presença de vocês, espero que o curso que está lá, vocês podem ver, e o livro sirva de alguma forma para vocês, tá bom? Então, um beijo grande, bom descanso para todo mundo aí.